Existe um lugar na alma humana que o medo toca primeiro. Não é um lugar de dor física ou de perda imediata, mas o abismo gelado da espera, o silêncio que se instala quando a oração encontra apenas o eco. É ali, nesse deserto espiritual, que a fé é forjada ou desfeita. Sentimos-nos sós, traídos pela expectativa de uma resposta imediata, e começamos a duvidar não da nossa força, mas da própria presença daquele a quem clamamos. Este é o momento mais perigoso da jornada. A Bíblia, esse mapa ancestral da nossa condição, está repleta de relatos sobre esse vazio. Não se trata de ausência de Deus, mas de uma pausa estratégica, um recuo deliberado para criar o palco de uma intervenção impossível. Quando você se encontra na câmara escura da alma, onde a luz não rompe e a voz não se manifesta, lembre-se, o silêncio de Deus é, muitas vezes, a primeira fase do seu maior milagre. Consideremos a história da aflição sem nome, a perda inexplicável. Jó, no auge de sua prosperidade e de sua retidão, viu sua vida desmoronar em um único dia. Filhos, bens, saúde, tudo foi varrido por uma tempestade que não respeitou sua piedade. E o que recebeu do céu? Silêncio. O texto sagrado não registra um conselho imediato, um plano de 5 passos ou uma promessa rápida de restauração. Havia apenas a dor, a cinza e as perguntas que ferem. Mas foi nesse silêncio que o Eterno permitiu que as estruturas humanas de Jó fossem demolidas para que algo maior, mais puro e eternamente mais forte pudesse ser construído. Ele nos ensina que a resposta à dor não é sempre o conforto imediato, mas a profunda e lenta revelação de um amor que opera nos bastidores, um amor que permite a perda temporária para garantir o ganho eterno. Não confunda a ausência de som com a ausência de trabalho. Enquanto o inimigo celebra o vazio, o arquiteto divino está reescrevendo o roteiro. E por falar em roteiro, a narrativa da fé raramente é linear ou lógica sob a ótica humana. Pense em Davi. Ele não foi ungido no campo de batalha, mas na obscuridade do pastoreio. Ele não recebeu uma espada mágica, mas 5 pedras lisas. Quando ele se apresentou diante do gigante Golias, o que os olhos viram foi um rapaz ruivo contra uma muralha de bronze. Mas a história se desenrolava em 2 planos. O visível, onde a força bruta vencia, e o invisível, onde a fé e a preparação silenciosa do campo prevaleciam. O gigante era apenas o palco para revelar a força que fora cultivada nas madrugadas frias, defendendo o rebanho contra leões e ursos que ninguém viu. Se você se sente pequeno, despreparado, com a força de uma pedrinha, saiba que essa é a exata condição que o céu precisa para manifestar a desproporção divina. O silêncio da preparação é o segredo do impacto que virá. O mundo só verá o resultado, mas o Altíssimo estava com você, no campo deserto, ensinando sua mão para a guerra. Isso nos leva a um ponto de reflexão sobre onde procuramos a presença divina. O profeta Elias, após uma vitória espetacular sobre os profetas de Baal, encontrou-se esgotado e temeroso, fugindo para o monte Horebe. Ele esperava o Eterno no espetáculo, na manifestação de poder que havia presenciado. E, de fato, veio um vento forte que fendia as montanhas e despedaçava as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas ele não estava no terremoto. Após o terremoto, um fogo. Mas ele também não estava no fogo. Onde ele estava, então? O Altíssimo se manifestou em um sussurro suave e tranquilo, uma voz que mal podia ser ouvida. Esta é uma lição fundamental para o nosso tempo ruidoso. A presença mais profunda de Deus, aquela que realmente transforma e restaura a alma, não se manifesta no caos dramático que esperamos, mas na quietude da consciência, na calmaria que somos forçados a encontrar no meio da nossa fuga.
A maior revelação ocorre quando silenciamos nossa própria urgência para ouvir o murmúrio que tudo contém. Talvez o aspecto mais doloroso do vazio seja o da espera proposital. Lázaro estava doente, e suas irmãs enviaram uma mensagem urgente a Jesus. O mestre, que amava aquela família, ouviu o clamor. E o que ele fez? Permaneceu mais 2 dias no lugar onde estava. 2 dias a mais. Tempo suficiente para que a doença vencesse, para que a morte selasse a vitória e para que a pedra fosse rolada. Quando Jesus chegou, Lázaro não estava apenas morto. Ele já estava sepultado há 4 dias, o tempo limite para que qualquer esperança de ressurreição fosse considerada ilusão. O luto havia se consolidado, mas o atraso de Jesus não foi uma negligência, foi um cálculo divino. Ele esperou até que a situação fosse humanamente insolúvel para que a sua glória pudesse ser inegavelmente manifestada. O desespero que as irmãs sentiram no 3º e 4º dia foi a tela escura necessária para que a luz do milagre brilhasse com todo o seu esplendor. O atraso do céu não é negação. É a preparação de um palco para um milagre que transcenderá qualquer explicação. Se você está no 4º dia da sua provação, prepare-se. O Mestre está a caminho, e sua chegada não trará apenas cura, mas ressurreição. E por fim, reconheçamos que nem todo clamor é respondido com a remoção imediata da dor. Paulo, o apóstolo, um gigante da fé, carregava um espinho na carne, e uma aflição crônica e excruciante sobre a qual ele orou 3 vezes para que fosse removida. 3 vezes a oração do homem de Deus, o portador de revelações celestiais, encontrou uma resposta que parecia ser um não, mas não era um não de rejeição. Era um basta divino. A resposta que ele recebeu foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta é a mais profunda teologia do vazio. É o reconhecimento de que a força de Deus não se manifesta na nossa autossuficiência, mas no exato ponto da nossa falha humana, da nossa limitação inegável. O espinho não foi removido porque o espinho era o condutor da humildade, o guardião contra a soberba e o catalisador do poder divino. Se a sua oração não foi atendida com a remoção da sua dor, saiba que ela foi atendida com a doação de uma graça que transforma a dor em poder. O vazio do conforto imediato é preenchido pela plenitude de uma força que você jamais imaginou possuir. Portanto, quando a escuridão apertar e a voz do Eterno se calar, não se desespere. O silêncio é a lousa limpa onde o milagre será escrito. O atraso é a garantia de que o evento será sobrenatural. A dor não removida é a prova de que a graça o sustentará. Dobre agora os seus joelhos espirituais comigo. Ó, Senhor da paciência e do tempo, nós nos rendemos à tua soberania neste vazio. Perdoa a nossa pressa, perdoa a nossa lógica finita que insiste em medir teu poder pela velocidade de nossa resposta. Entendemos agora que o silêncio não é abandono, mas a mais alta forma de confiança que tu exiges de nós. Que a história de Jó nos ensine a louvar na perda, a jornada de Davi a lutar com o que temos, a experiência de Elias a buscar o sussurro em vez do trovão, a espera de Lázaro a crer no impossível, e o espinho de Paulo a encontrar tua força na nossa fraqueza. Derrama tua graça, Senhor, sobre cada alma que se sente esquecida. Preenche este vazio com a certeza de que tu estás trabalhando agora, de que cada lágrima é contada e de que o resultado final será a manifestação da tua glória. No poder e no nome do teu Filho, que a nossa fé seja aperfeiçoada na espera. Amém.